Amigos, o Campeonato Brasileiro teve prosseguimento na noite de ontem com dois jogos. O Corinthians venceu o Coritiba por 1-0 e o Galo venceu o Botafogo por 2-1. Foram os dois jogos de ontem. E aí houve um equilíbrio maior no número de jogos da competição, porque o Galo, por exemplo, agora tem um jogo a mais. Ele que havia equilibrado agora ficou com um jogo a mais. O Palmeiras permanece com um jogo a menos. O São Paulo tem 2 jogos a menos. O Grêmio tem um jogo a menos e o Grêmio agora no final de semana ficará com 2 jogos a menos, porque seu jogo contra o Flamengo foi transferido e o Flamengo ficará com um jogo a menos. O Corinthians tem um jogo a mais na competição. O Vasco da Gama tem um jogo a menos. O Coritiba tem um jogo a mais. E o Goiás tem 2 jogos a menos. Perfeito. Esta é a situação de quem tem jogo a mais e jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Vamos analisar a tabela e os próximos jogos. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá. Traz a tua opinião, compartilha o nosso canal com os teus amigos. A tua inscrição é muito importante, o teu like é muito importante. Fortalece o nosso canal e eu espero por ele. Vamos então à atual classificação no Campeonato Brasileiro. O primeiro colocado é o Galo com 42 pontos positivos e com um jogo a mais, como disse. O segundo é o Flamengo com 39 e a partir de sábado ficará com um jogo a menos porque seu jogo contra o Grêmio foi transferido. O terceiro é o São Paulo com 38 e 2 jogos a mais. Se colocar em dia estes jogos, terá chance aí de fazer 9 pontos no enfrentamento direto com o Galo, que tem os 3 pontos do Galo, mais os 6 pontos do São Paulo. O Internacional é o quarto, com 36 pontos e está equilibrado com seus jogos. O Fluminense é o quinto, com 35 pontos. O Palmeiras é o sexto, com 34 e um jogo a menos, já dissemos. O Santos é o sétimo, com 34 e está normalizado, está zerado. O Grêmio é o oitavo, com 34 pontos e menos um jogo. E agora no sábado ficará com menos 2, em função da transferência do jogo com o Flamengo. Depois teremos em nono o Corinthians, temos o Corinthians com 29 pontos e um jogo a mais. O Clube Atlético Paranaense tem 28 pontos. O Bahia em 11º tem 28, o Fortaleza tem 28, é o 12º. O Atlético Goianiense é o 13º com 27 pontos. O Bragantino é o 14º com 26. Em 15º o Ceará também com 26 pontos. Em 16º está o Sport Recife com 25 e depois então vem a turma do Z4. 17º o Vasco com 24 pontos e menos um jogo. O Coxa com 20 pontos e um jogo a mais. Em 19º está o Botafogo, zerado. E em 20º lugar está o Goiás com 15 pontos e 2 jogos a menos. Portanto, esta é a situação geral do Campeonato Brasileiro. Hoje nós teremos o jogo entre Fortaleza e Goiás. O Goiás, portanto, ficará somente com um jogo a menos. Esta é a situação do Goiás e o Fortaleza ficará com um jogo a mais. No sábado jogam Palmeiras e Clube Atlético Paranaense, Santos e Sport Recife, Bahia e São Paulo e Atlético Goianiense e Internacional. Portanto, aí estão os jogos até o sábado do Campeonato Brasileiro e a situação de cada clube. Quem pode melhorar com vitória, quem não vencer em função do número de jogos já realizados, as dificuldades que aumentarão. Portanto, até o sábado, muita coisa pode acontecer ainda no Campeonato Brasileiro, tanto na ponta da competição, na parte de cima, no G4, quanto na ponta de baixo, no Z4. Este campeonato está muito equilibrado, tanto na ponta dos melhores quanto na ponta dos menos eficientes. E na faixa intermediária há muito cotovelaço, todo mundo tentando escapar do Z4 e outros tentando chegar no G4. Este é o Campeonato Brasileiro de 2020, com acúmulo de datas, acúmulo de jogos, mas os clubes estão conseguindo se sair de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua eficiência. Quem é eficiente está indo bem, quem não é eficiente está ficando para trás. Um abraço.